Aí eu pedi para ele cantar essa canção que é muito tremenda, amém? Boa tarde, a paz seja convosco. Pode se assentar aí. Vamos improvisar aqui. Essa é uma canção antiga, gravada por Mara Lima. Olha aí, eu vou te colocar no estreito, é coisa da Dani, tá? Todo mundo já ouviu essa canção pelo menos uma vez, é impossível. Ela se chama Labaredas, amém? Mas com esse ânimo de vocês eu não vou cantar, gente. Posso ouvir um amém? Aí sim, aí melhorou. Deixa eu ver, vamos pegar um sol, vamos ver se a gente consegue. Acho que tá alto, hein? Vamos pegar dó, tem dó de mim. Melhorou. Ela diz assim, ó. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. Vamos ficar de pé, eu acho que fica melhor, né? O crente ora, o crente chora, ao ouvir a voz divina, na mensagem que é pregada, como águas cristalinas. Levante as tuas mãos, cante assim, ó. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Vamos mais uma vez. Vou subindo devagar. Quero ouvir você cantando comigo, é bem fácil. A glória de Deus vai te invadir, hein? Vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo seu caminho. O crente ora, o crente chora, ao ouvir a voz divina, na mensagem que é pregada. Meu Deus, é muito forte. Aí, levanta a mão lá em cima, vamos lá. E o poder de Deus, e o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, alabar a séria, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Olha só, se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja
vão se alegrando. Ouço as línguas estranhas, ouço as línguas estranhas. Sinais de grande avivamento, sinal de grande avivamento. Vire para alguém e diga: seja batizado agora. Seja batizado agora. Já chegou o teu momento, vamos lá. Já chegou o teu momento. E o poder de Deus, eu quero ouvir. E o poder de Deus invade. Ah, o poder de Deus está invadindo a tua alma. A igreja e os obreiros. Até a criança chora. Criança chora. Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas. E o inferno fecha as portas. E olha só, os demônios vão fugindo. E os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda. É o poder de Deus caindo. Aleluia. Oh, meu Deus. Tá muito forte a glória de Deus aí, hein? Está muito forte a glória de Deus aqui. Só quem sente abre a boca e adore. Só quem sente glorifica. Só quem sente faz barulho nessa tarde. Só quem sente aplauda. Só quem sente dá lugar para Deus. Aleluia. Arabala para seminante o keminaia. E me dá baracá o céu. Meu Deus. Meu Jesus, Pai da glória. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Ah, meu Deus. Se deixar a gente vir o dia aqui, hein? Se deixar vir o dia aqui. Segundo Samuel, capítulo 21, tem uma palavra de Deus para nós. Segundo Samuel, capítulo 21. Quantos se lembram do tema dessa campanha? Como é o tema? Mães de joelho, filhos de pé. Aleluia. Capítulo 21, verso de número 1 de 2 Samuel. Esta é uma palavra que Deus me deu ela há alguns anos no monte, um dia orando, e o Senhor me levou a esse texto. E essa palavra nunca mais saiu da minha mente. Quando a pastora falou para mim vir aqui liberar uma sentença profética sobre a vida de vocês, quando eu abri a minha Bíblia, caiu justamente em Samuel. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. Quantos anos? De ano em ano Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e dos filhos de Israel que tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que querei que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, se que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel.
De seus filhos nos deis 7 homens. Quantos homens? Para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filhos de Saul, por causa do juramento do Senhor que ele lhe houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei dos filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Milolita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente, foram mortos nos dias da cega, nos dias dos primeiros, no princípio da cega de cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves de rapina do céu pousar sobre eles de dia e nem à noite, e nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Amém? Pode se assentar. Abra o seu coração nessa tarde. O texto que eu li, eu fiz uma leitura rápida para ganhar tempo, porque a ideia é a expressão que eu quero trazer a vocês. O texto que nós estamos lendo está narrando uma das histórias mais macabras da Bíblia, uma das histórias mais assustadoras que a gente pode ler no Velho Testamento. Davi está sobre um governo, ele assume um reinado, e os primeiros 3 anos desse governo, Davi está experimentando junto com a nação uma coisa que ninguém consegue descobrir o que está acontecendo. Imagine um rei que senta para um governo, que está ali sobre uma cadeira de governo, de rei, de reinado, e agora todo e qualquer rei que assumiria um trono esperaria desse trono um governo fantástico. Aquele que senta para governar uma nação, um povo, um departamento, um setor, pensa no seu sucesso, sim ou não? Davi assume esse trono, e o que ele está vendo diante do governo dele é a pior crise que se estendia dentro da nação de Israel. Uma fome terrível assolava o povo. Uma guerra travada dentro do reinado dele. Davi não dormia mais. Davi estava numa inquietude, ele queria descobrir o que é que isso estava, o que é que estava acontecendo. Ora, ele era um menino de Deus. O homem que tinha intimidade com Deus agora está dirigindo um trono que está dando tudo errado. Como? Não pode estar errado, não pode dar errado aquilo que Deus colocou na mão do homem certo. Se está errado, tem algum problema. E Davi não aceita essa situação. O segredo da tua vitória é quando você bate o pé no chão e diz: não, não pode. Não pode, tem alguma coisa errada. Tem muita gente que tem a facilidade de aceitar a situação. Ah, eu não tenho mais o que fazer, pastor. Deus não conta com você. Deus conta com gente que bate o pé e diz: Deus, espera aí, eu vou até o fim, preciso descobrir o que está acontecendo. Tem alguém com essa determinação aqui? Tem alguém assim? Diga para essa pessoa do teu lado: está na hora de bater o pé e não aceitar o que está errado, não. 3 anos, fome, guerra, o país numa miséria, e Davi disse: chega, vou consultar o Senhor, vou ter que saber o que é que está acontecendo. Não, ele não foi no Instagram, não foi no Facebook, não colocou no status do WhatsApp. Ele foi aonde? Consultar ao Senhor. Ofereceu sacrifícios e perguntou: Deus, o que é que está acontecendo com a nação? Sou eu o problema? É a nação? Mas eu gosto de Davi porque Davi chega e não aponta só o problema, ele se envolve dentro do problema.
Por quê? Porque Davi sabia que algumas vezes os problemas podem estar do lado de lá ou pode estar do lado de cá. Algumas vezes o problema que a gente está enfrentando pode ser de lá, mas pode ser de cá. Tem muita gente que só apresenta do lado de lá, mas e o do lado de cá? Se envolva no pacote, meu irmão. Tem muita coisa que às vezes não está andando, e o problema não é Deus e nem o outro lado. Às vezes o problema pode ser eu. E aí o grande problema é que a gente não tem humildade para dizer: Deus, sou eu ou é Ele? A igreja não é um lugar onde a gente mascara uma identidade. A igreja é um lugar onde a gente se revela de verdade quem a gente é. Se você é problema, é dificuldade, chega aqui e abre a boca. Diga: Deus, eu sou tudo isso aí. Conta para Deus quem é você. Deus te conhece, mas Ele quer ouvir de você. E Davi disse: Deus, e aí? Sou eu? É a nação? Qual é o problema? Eu não estou entendendo. E Deus falou com ele. Diga para essa pessoa do teu lado: Deus ainda responde quem conversa com Ele. Tem muita gente que você manda uma mensagem lá, não te retorna, não te dá um ok. Mas Deus não. Se você falar, Ele é Deus de resposta. Pastor, mas eu estou falando e Deus não fala comigo, Ele está num silêncio. Essa é uma resposta. Davi ora, clama, pede, e aí vem Deus e revela para ele, diz assim: o problema que essa nação está enfrentando, Davi, eu vou colocar para você decifrar. O problema dessa nação são os gibeonitas. Diga comigo: gibeonitas. Ora, Davi pensou consigo: eu não fiz mal nenhum para eles. Eu assumi um governo. Eu coloquei o meu projeto para andar. Eu não tenho confrontos com esse povo. Ele foi até os gibeonitas. Escuta, parece que Deus está tentando nos dizer aqui essa tarde que se existe problema, a gente precisa resolver. Quando chegou lá para falar com o chefe dos gibeonitas, eles disseram: Davi, o problema não é você. O problema é aquilo que foi feito com o nosso povo no governo de Saul. Existem consequências que você está respondendo não por ato daquilo que você fez, mas por aquilo que já foi feito. Algumas vezes nós somos a resposta daquilo que já foi feito. Veja nosso meio social, por exemplo. A nação que hoje, o país que você vive, o planeta chamado Terra. Tanta coisa boa que a gente podia desfrutar, não temos mais na mão. Por quê? Porque alguém antes de nós arrebentou com esse planeta e está arrebentando. A consequência, eles já morreram. Ficou para quem? Para você que está aqui. Nós continuamos a detonar o planeta. Os nossos filhos vão pegar uma consequência que não foram eles quem fizeram. Fomos nós. Simples assim. Morreram, mas a consequência ficou. Saul havia feito um problema. Ele havia feito um juramento com esse povo. E depois ele quebrou uma aliança que ele havia feito com esse povo. E toda aliança quebrada traz consequências. Diga para alguém do seu lado: aliança quebrada traz consequências. O que são alianças? Votos, pactos que eu faço com Deus, promessas que eu fiz com Deus. E a gente é perito em fazer aliança, péssimo cumpridor de aliança. Todo dia a gente faz uma, mas não renovou a outra, não cumpriu a outra. Como vai a sua aliança com Deus? Pastor, graças a Deus eu nunca fiz. Será que não? Quando você estava enfermo lá no leito de enfermidade, não prometeu para Deus que se levantasse dali e ia fazer a obra de Deus? Se você prometeu alguma coisa desse gênero, você fez um pacto com Deus.
Deus promete estar em todos os cultos, fazendo a obra de Deus. Se você não vem fazendo, rompeu com essa aliança. Senhor, eu quero estar jejuando esse ano muito. Se você ainda não jejuou, rompeu a aliança. Quero ler a Bíblia esse ano todinha. Se você não leu, ainda está na metade do ano, dá tempo de ler. Se não ler, rompeu a aliança. Fidelidade de honrar a obra de Deus, de fazer a obra de Deus com excelência. Se você não o fizer, rompimento de aliança. Todo romper da aliança trará uma consequência, mesmo na dispensação da graça. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Se você rompesse uma aliança com Deus, a consequência era morte. Você era fulminado, você era destruído. A graça te privou dessa morte, mas a consequência continua. Pergunte para alguém: você andou prometendo alguma coisa para Deus? Mas com a cara bem profética mesmo. Se você combinou alguma coisa com Ele, é melhor que você cumpra. Ah, pastor, mas foi tão pequeno. Meu amigo, as pequenas coisas são as que contaminam o homem. Davi disse: o que é que aconteceu? Por causa de Saul, a nação de Israel está sendo castigada agora. E Davi disse assim: o que eu preciso fazer para me redimir desse B.O. aí? Para vocês poderem liberar a bênção para a minha nação. Davi estava buscando renovar, renegociar aquela situação. E eles disseram: a gente não quer ouro, não quer prata, não quer nada disso. A gente tampouco quer matar alguém. A gente não quer entrar aí para uma guerra. A aliança foi quebrada, a gente saiu fora dos termos de Israel. Fomos lançados fora. Mas tem uma coisa: em oferecimento a isso, nós queremos 7 pessoas da casa de Saul. Quantas pessoas? 7 que estejam dentro do sangue de Saul. 7 homens nós queremos enforcar lá no Monte Gibeá. Depois disso está desfeito o problema. Davi disse: se é para agradar o Senhor, 7 da casa de Saul. Mas Davi tinha mais, Saul tinha mais do que 7. E tinha um lá que era o Mefibosete. Só que sobre Mefibosete tinha uma palavra de promessa e de vitória. 7 foram levados, mas o Mefibosete, o aleijado, estava debaixo de uma promessa. Profetizo que ninguém vai te matar, porque tem uma promessa que está em cima de você. Tem uma promessa que te assiste aqui. É por isso que você não morreu ainda. É por isso que você já passou lá no vale da sombra da morte. Já visitou o mais terrível de uma UTI. Já passou por um acidente que alguém disse: de lá não sai. Mas a promessa de Deus te acompanha. Tem uma palavra liberada para a tua vida nessa noite. 7 homens foram levados das concubinas de Saul. E uma das concubinas de Saul chamava-se Rispa. Diga comigo, Rispa. Rispa doou ou tirado a força dela 2 filhos. Quantos filhos? A outra concubina perdeu mais 5. Eram 7 homens. Então Rispa liberou seus 2 filhos e eles foram levados juntamente com outros 5 da outra irmã de Mical. Levaram para o monte e enforcaram, mataram esses 7 meninos lá. Mas o que mais nos chama a atenção é a atitude que a mãe desses meninos, o Armone e o Mefibosete 2, tá? Não é o outro filho de Saul, tá? De Jonatas, não, é o outro. Esse outro Armone com o Mefibosete foram levados e mortos juntamente com outros 5. E essa mãe
não aceitou ficar longe dos seus filhos. Essa é a campanha. A Bíblia diz que essa mulher subiu lá no monte, aonde estavam os meninos mortos. Os filhos estavam mortos, mas nem a morte tirou essa mãe de perto daqueles meninos. Detalhe, não tinha para eles nem cemitério. A ideia nesse período era que eles fossem enforcados, mortos, e quem sabe morresse por decomposição, morto por feras, aves de rapina. Mas essa mãe acompanhou tudo de perto. Quando eu li esse texto, o Espírito colocou no meu coração, eu entendi que essa mulher é um referencial para essa tarde, porque ela nos ensina algumas lições. Eu quero estar falando a você sobre isso. Primeiro, uma mãe que quer o seu filho na casa de Deus, salvo por Cristo. O amor dessa mãe deve ser um amor sem barreiras. Ela precisa ter um amor incondicional. Para as mamães que aqui estão numa busca pelos filhos, não importa o que eles fizeram, não importa que se quem ganhou seu filho foi a droga, se foi o vício, se foi a prostituição, se foi o crime organizado. O que Deus espera no mínimo de você, mãe que me ouve, é que você diga: ele pode ser um drogado, pode ser um traficante, pode ser um criminoso, pode ser um bandido, mas eu não abro mão dele. Eu amo ele independentemente de quem ele é. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as mães estão abandonando filhos, dizendo: não vale nada, vá para a rua, se dane. Só que por trás disso tem uma alma, e ao preço dela vale mais do que o mundo inteiro. Amar alguém que está cheiroso, limpinho, bonitinho, fácil. Mas você já se perguntou por quê? Alguém tomou essa decisão, essa iniciativa de abandonar a casa, o carinho do pai, largar tudo para ir para o mundo? Você já buscou entender o que passou na cabeça do filho? Será que ele não é uma consequência dos seus comportamentos? Será que ele não é uma vítima daquilo que ele assistiu? Será que ele não é uma vítima do social? É muito fácil a gente desacreditar, lançar fora, abandonar, amaldiçoar. A gente só vê o lado de lá, mas e o lado de cá? Fazendo evangelismo em presídios, eu conversei com presos desviados da igreja, e eu perguntando a eles o que os tirou da igreja. Eles disseram: o problema não foi nem só a igreja, eu não tinha apoio do pai, tinha apoio da mãe. Falo isso porque eu estou há quase 22 anos no doutorado. Eu vi filhos que amavam tanto a igreja, que queriam estar por lá, e a mãe não queria acompanhar, não, pastor. Não queria deixar o filho ir para o sábado no culto de jovens. Não tinha incentivo. Não deixava ir em eventos da igreja. Os anos passaram e o adversário, se cercando disso, tirou da igreja.
afastou da graça. E o que temos hoje? Mães e pais que choram amargamente, porque aquilo que era para ser bênção, por um problema administrativo, paternidade mal exercida, autorizou que o inimigo entrasse e fizesse uma arruaça no meio da família. Diga comigo, misericórdia, Senhor. Esses dias eu cheguei em casa, estava até a tampa de compromisso. E meu filho disse: pai, tem como o senhor me levar na igreja? Eu tenho ensaio lá, eu tenho aula de canto. E eu disse: filho, não dá tempo, eu preciso correr que tem atendimento ainda. E eu subi tomar banho e ele ficou triste lá no sofá. Quando eu entrei no banheiro, o Espírito de Deus disse para mim: você me pediu tanto que os teus filhos estivessem na igreja. Abra mão de qualquer coisa e leve ele agora. Eu gritei da porta do banheiro: filho, está pronto? Eu te levo lá. Se ele tivesse me pedindo para ir para uma boca de fumo, para a favela, eu acho que seria a pior coisa que ele havia me pedido. Eu cheguei atrasado num compromisso, mas deixei meu filho encaminhado na igreja. O que você investe hoje te alegrará amanhã. Rispa não abriu mão daquele menino. É morto, mas é meu. Teve problemas, mas eu não abro mão. Escuta, cuidar de vivo eu faço. Quero ver você ficar do lado do morto. Era um amor incondicional. Ele pode estar morto, mas ele é meu filho, não abro mão. Eu gosto quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. Pode estar todo marcado, pode estar gelado, pode ter uma coroa de espinho, mas ele ainda é Cristo. Me dê ele. Está desajeitado na cruz, mas ele é o Cristo. Dá ele para mim. Ele não está fazendo milagre como ele fazia vivo, mas ele é Cristo. Dá ele para mim mesmo morto. Ele não tem dinheiro para comprar a sepultura que eu tenho. Não faz mal, eu empresto a minha. Mas pelo amor de Deus, me dá o corpo dele. Deu uma lição em muitos discípulos que abandonaram Cristo. Mas José disse: me dá o corpo dele. Com certeza foi criticado por tanta gente. Disse: rapaz, você quer com morto? Mas o investimento de José de Arimateia, 3 dias depois teve resposta. Diga para essa pessoa do teu lado: não abra mão do teu sonho. Não abra mão da tua família. Não abra mão daquilo que Deus te deu como herança. Arabantu Keminabia. Pastor, minha filha é chata. Minha filha é briguenta, pastor, eu não aguento. Mas ela é tua herança que Deus te deu. Quem sabe ela te acompanhou num processo difícil. Quem sabe ela é a resposta daquilo que ela viu o teu marido fazer com você. Quem sabe ela assistia às agressões. Quem sabe ela viu a tentativa de estupros. Quem sabe ela suportou dentro de casa o pai tentando violentá-la. Você não tem paciência. Como você vai ganhá-la para Jesus? Não adianta dobrar o joelho e dizer: eu vou orar e Deus vai fazer, se você não tiver atitudes, se você não tiver caráter, valores que te regem como crente. Nosso evangelho está um evangelho só de oração e de jejum, mas estamos esquecendo de pregar que a vida do crente é uma vida doutrinada e regada pela palavra de Deus. É muito fácil julgar, mas a pequenina que cresceu te encheu de beijo quando era mais nova. Era a alegria da tua vida. Quantas vezes na UTI, de
noite no plantão do UPA. Quem sabe lá no hospital desesperada. Ela foi crescendo. Teve problemas tão grandes que hoje ela é vítima de bullying na escola, na faculdade. E só porque ela não serve a Deus, você abandonou. Você desacreditou quando o Espírito de Deus disse para você: eu ainda posso mudar a história dela. Ela vai cuidar de você na tua velhice. Ele pode ter te dado uns tapas. Ele criou um corpo que você nunca imaginou que ele fosse ficar tão grande. Se tornou mal educado. Foi vilão. Mas ele ainda é teu filho. Ele ainda pode ser trabalhado pela mão de Deus. Você está aqui hoje, enquanto você está aqui, a tua família está na mão de Deus. Diga para alguém: tua casa inteira está na mão de Deus. Estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Essa mulher tinha caráter. Sabe qual a definição do nome Rispa? Pedra quente. Não abro mão. Sou uma pedra crescida. Eu tenho um aquecimento em mim. O amor que eu tenho pelos meus filhos pode estar morto, mas eles são meus. Eu não vou deixar eles se decomporem assim. Ela ficou lá. Não saiu de lá. 21 de 2 Samuel, verso de número 10. Diz que chegou a hora que o corpo se decompôs e as aves de rapina vinham para se alimentar. Mas quando ela subiu lá, ela subiu com um pano de silício. Na ponta tinha uma espécie de arame entrelaçado naquele pano. Aquele pano tinha uma utilidade grande. Quando desdobrado, dava para fazer até uma cabaninha, uma tendinha ali. Se ela juntasse as duas pontas, ele ficava como se fosse um lençol. Ela pegou aquela ponta, juntou as duas pontas, e quando ela via as aves de rapina virem para tentar comer as carnes dos seus filhos, ela juntava aquele pano e enxotava as aves. A Bíblia vai dizer que ela ficou uma noite inteira, ela não dormiu, cuidando que as feras não tocassem nela, nos filhos dela. Isso mostra que uma mãe que quer a sua família na casa de Deus passará noites em claro em guerra. E é bem assim que acontece com mães. Tem gente aqui nessa tarde ou aí em casa que está me assistindo. O teu sacrifício não é em vão. Quantas noites que você não dorme quando ela sai, quando ele sai, você pressente o perigo. Isso não é só um pressentimento, é o Espírito de Deus dizendo: ora agora porque ela pode passar pela morte. Clame agora porque ele pode ser morto agora. Você não vê, mas no mundo espiritual está sendo desfeito. Feras tiradas da vida dela, demônios caindo por terra, porque a madrugada daquele que ora é uma madrugada de intimidade, de clamor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Continue pela madrugada, se preciso for. Continue de dia, mas não deixe as bestas feras. As bestas feras ilustram uma espécie de demônios que querem matar tua família, quer destruir teu filho, tua filha, destruir o sonho que Deus te deu, porque eles são herança. Mas lá vai ela com o pano, ó. Aqui não. Eles estão mortos, mas eles são meus, vocês não vão tocar. Pergunte para alguém aí o que você está fazendo para defender tua casa, tua família, teus filhos. O que você está fazendo? Pegar um pano, passar o dia e a noite numa luta. Isso é empenhar forças, é ter critérios, é ter decisão, dizer não, 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 não e não.
sabe, isso aconteceu não foi 2 dias. O texto diz que tem um período aqui da cega, da descida da chuva. Isso compreende 6 meses. Você consegue ver uma mulher 6 meses na madrugada, lutando contra feras que podem devorar inclusive ela. Mas Deus era com ela. Deus era com você. 6 meses passaram, o corpo já não existe mais, a perfeição, ele já está se decompondo, mas ela continua ali. Aí a terceira lição, meu Deus, Deus está em busca de gente que tem atitude de defesa. Pare de criticar. Pare de apontar o dedo no rosto dela, dele, falar apenas os seus defeitos. Já tem um índice de revolta tão grande no coração, na mente, no comportamento. Você apenas fará mais uma ferida que posteriormente pode levá-la à depressão, à morte. Está na hora de você ter uma atitude estratégica de dizer: bem, pode estar todo complicado. Eu vou para a madrugada da oração. Deus está atrás de atitudes. Eu me lembro que uma noite eu levantei orar e peguei o meu aparelho telefônico. E quando eu entrei no Facebook tinha uma live ao vivo. Era a missionária Márcia, Madrugada com Deus. Ela fazia umas doideiras dessas. Falei: meu Deus, que tantas outras pessoas como eu assistam isso e desçam para a madrugada guerrear pelos filhos. Quer teu filho aqui na igreja? Guerreie na sua casa. Batalhe lá na tua casa, no teu quarto. Você precisa fazer alguma coisa agora, ou será tarde demais. Toda atitude trará consequências. Sabe o que fez ela com essa atitude? Alguém informou o rei Davi. Rei Davi, se lembra daquele caso passado dos gibeonitas que tu mandou 7 homens lá? Lembro. Desde aquela época, meses depois, tem uma mulher que não sai do monte. Diga para alguém aí: não sai do monte da oração, não. O rei disse: como é que é essa história aí? Ela ainda está lá, Davi. Fazendo o quê? Lutando contra feras, bestas feras e aves. Quando Davi soube disso, depois você lê na tua casa, 2 Samuel 21, do 11 a 14. Isso chegou ao conhecimento dele. Quando chega lá, o rei disse: como é que é? Eu vou avaliar essa situação. Quando você tem uma atitude, você vai mexer com o coração do rei. Mexa com o coração do rei. A última coisa que o rei faz é dizer: vou fazer alguma coisa por ela. Classifique o rei simbolicamente como Deus. Deus está preparando algo novo para fazer pela tua casa. Sabe o que aconteceu? Não teve uma sepultura exclusiva, não teve. Mas aqueles que morreriam lá, decompostos, mortos por ave de rapina, vão fazer um remanejamento. O rei vai fazer um remanejamento ósseo. Causa um rebuliço, tira de uma sepultura, põe para outra. Mas vão ter que arrumar uma sepultura para aqueles filhos. A tua oração, a tua atitude, o teu emprego, o teu joelho no chão vai gerar um remanejamento. O que estava lá vai passar para cá. O que estava lá vai passar para cá. O que estava lá no chão vai estar de pé. Aquela mulher marcou a história da vida dela
e do tempo dela. Não trouxe os filhos de volta, mas a eternidade vai revelar o comportamento daquela mulher. Fica de pé comigo. Mães de joelho, filhos de pé. Isso é atitude. Você não pode abrir mão. Nós temos uma facilidade de abrir mão muito fácil das coisas. Mas Deus me trouxe nessa tarde para dizer para você: continue acreditando que mesmo sem vida é possível ter vida. Mesmo virado, o maior problema pode ser uma grande resposta de oração. Pastor, eu não tenho fé. Essa é uma tarde onde nós vamos orar por fé. Pastor, eu não havia olhado com essa ótica. Agora é hora de você olhar. E se você acredita que Deus pode fazer, venha para o altar com a permissão da pastora. Venha ao altar de Deus. Eu quero orar com você. Orar pela tua família. Enquanto você vai chegando, vamos adorar aí. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Acredite na salvação do teu filho. Ensina a ter santidade. Tem jeito para tua casa, claro que tem. Quero amar somente a ti. Pastor, você não conhece o estado que está, mas Deus é conhece. meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus pode mudar. Entra na minha casa. Deus pode arrebentar as grilhões. Entra na minha vida. Tem jeito sim. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos orar. Você que trouxe a peça de roupa do seu filho, a foto, eu quero que você apresente ao Senhor agora. Você que pode, dobra o joelho. Dobra o joelho, você que pode. Se você tiver algum problema de saúde, não tem problema. Hoje é o segundo dia da nossa campanha Mães de Joelho, Filhos de Pé. Se você esqueceu de trazer hoje a camiseta do seu filho, a foto dele, semana que vem você traz, na terça-feira. E nós vamos orar. Nós vamos interceder pela vida dele, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir para as obreiras correr aqui no altar. Isso. Unge todos. Unge todos. E nós vamos orar. Mas eu quero que você levante a sua voz, que você clame agora, que você interceda agora pela vida do seu filho, da sua filha. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer nessa tarde, em o nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus,